Oi, gente, tudo bem? Eu sou Maria Fernanda e estamos fazendo a leitura deste livro, China na Minha Vida, e vamos continuar aqui no capítulo 2, Cenas da China Real. Existem algumas coisas que acontecem por aqui que até hoje, após quase 9 anos, ainda me trazem sensação de susto. Às vezes raiva, outras impotência. Algumas vezes, depois do sentimento de incredulidade diante do fato, vem o acesso de riso, daquele de fazer você relaxar e lembrar-se do momento por muito tempo. Todas essas sensações hoje não representam tanto o espanto pelo que vejo, porque já consegui entender alguns mecanismos do raciocínio e do modus operandi chinês. Ao menos eu me esforço para. Representam, sim, algo que não sei explicar direito, mas ficam entre admiração pela maneira simples, às vezes até banal como eles resolvem os problemas, e ao mesmo tempo frustração por perceber que nunca conseguiremos entender isso direito, porque é difícil para nós que fomos educados a questionar, ver a atitude de pessoas que foram educadas para cumprir ordens, seguir regras e nunca questionar. E olha que eu leio, procuro pesquisar, conhecer, buscar as respostas. E apesar disso, ter me proporcionado muito mais entendimento, paciência e condições de conseguir viver na China, em determinados momentos toda essa teoria vai por água abaixo. E aí ficamos em alerta. Depois vem o remorso, porque, afinal, eu sei, ao menos superficialmente, o que é a mente humana e a influência de um dogma, de um estigma por gerações. Dada a devida proporção, foi mais ou menos o que a religião católica fez na época da Inquisição. E nas minhas divagações filosóficas, vejo que o ser humano ainda está a anos-luz de ser perfeito, justo e imparcial. Não importam a raça, nacionalidade, religião e idioma. A história nos mostra isso em diferentes épocas e com diferentes grupos sociais. Vamos, porém, voltar ao ponto. Toda essa divagação para contar mais um caos, comprovadamente real da nossa vida aqui, do outro lado do mundo. Tanto que depois de ponderar o ocorrido e se lembrar de outros tantos relatos de amigos e conhecidos, de fatos que vivemos ao vivo e a cores, muitos deles narrados aqui, resolvi criar uma nova categoria no blog, Cenas da China Real. Sim, porque contando para quem nunca pisou aqui pode até parecer piada, mas não é piada, não é invenção e muito menos exagero. É assim que o chinês vive, pensa e age. E os esquisitos, por mais que estranho que possa considerar, somos nós, os Iauai, estrangeiros, que não entendemos nada do estilo de vida deles. Um casal de amigos que já viveu em Xangai veio nos visitar no final de semana. Hoje o marido está trabalhando novamente na China, mas a família não voltou, já que o local é bem afastado de Xangai. Conversa vai, conversa vem, caímos no assunto inevitável quando estrangeiros se reúnem aqui. O modo de raciocínio chinês, principalmente no trabalho, que na realidade não difere em nada do modo de uso na vida diária. Só que as consequências acertam em cheio o padrão ocidental de atuar. E veio a história como exemplo que causou esse questionamento pessoal. O local é Qinzhou, província de Guangxi, no sul da China. No local em que ele trabalha, só havia o tradicional banheiro chinês, com um buraco no chão que eles usam de cócoras, bem limpo para os padrões do interior da China. E ele pediu à assistente se ela poderia providenciar um vaso sanitário em que ele pudesse se sentar. Na realidade é esquisito, mas a expressão utilizada foi sitting toilet, já que de outra forma ela não entenderia. Como todo bom chinês, ela disse que faria isso sem nenhum problema. E chinês sempre diz isso. Expressões como não posso ou não vou fazer ou qualquer outra resposta negativa nunca são usadas. No máximo, um sutil será complicado. Se você ouvir isso de um chinês, pode levantar as antenas e esperar. Provavelmente ele sumirá do mapa e mandará um terceiro com uma desculpa para que não perca a face. No dia seguinte, ele chegou ao escritório e perguntou se ela havia providenciado a mudança. Ela respondeu que já estava pronto. Olha, gente, chinês é rápido, eles levantam um prédio de uma noite para o dia, mas trocar um vaso sanitário, um encanamento assim... Para surpresa dele, quando abre a porta do banheiro, deparou com uma cadeira por cima do buraco no chão. Claro que o assento da cadeira era aberto, como no vaso sanitário ocidental. Agora me digam, não é para chorar de rir? E o melhor, já cansei de ver essas cadeiras no Carrefour, Walmart e tantas outras lojas, mas nunca havia visto em operação. Acho que é a opção para as pessoas de muita idade doentes que não podem se abaixar de cócoras, que é a posição padrão na China. Outra história muito divertida no banheiro aconteceu na fábrica que o Mário trabalhava em Changchun. Durante a obra no prédio,